Muy buen día a todos. Mi nombre es Lincoln Grillo. Yo soy arquitecto de soluciones de NVIDIA para toda América Latina. Entonces, soy lo punto focal para dudas técnicas para todos los parceros, para todos los OEMs. Entonces, se tem alguma dúvida, pode, por favor, enviar correio diretamente para mim, sem nenhum problema. Me vou pôr acá no chat mi correio. Mi correio está acá no chat. Temos uma horita, um pouquinho menos. E vamos falar sobre as GPUs RTX, que são basicamente as GPUs de workstation. E também para notebooks, pero principalmente para workstation. Um ponto muito importante que quando falamos de RTX é falar também sobre GeForce RTX, porque quando miramos para as duas linhas, GeForce RTX e as GPUs profissionais RTX, são muito parecidas, muito cercanas. Pero acá me vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre os dois tipos e por que sempre recomendamos RTX para usos mais profissionais. Então, este é um ponto muito importante. Mira, quando falamos de GPUs para workstation, para computos, quando digo computo, não estou falando de nodos computacionais, de rack, estou falando de workstation. Quando miramos para as GPUs para workstation, para computos personales, temos basicamente duas linhas. Temos GeForce, que é para o mercado tradicional, e temos as GPUs RTX, que muitas pessoas chamam de quadro. Okay? GeForce, temos duas linhas, que é GeForce GTX, que é para nodos personales, para computos personales, totalmente desenhados solamente para game. Então, nós não temos nenhum caso de uso para este tipo de GPU dentro de entornos mais profissionais. São GPUs mais baratas, mais simples, solamente para entornos de games. Então, eu nunca hablo sobre este tipo de GPU, não porque não é boa, pero porque não é uma GPU. Eu sempre estou falando de entornos mais profissionais, então acá não é uma GPU profissional. Mira, quando falamos de GeForce RTX, um ponto muito importante é que qual é a diferença entre GeForce GTX e GeForce RTX? GeForce RTX é uma GPU para consumer, para que a pessoa pode comprar em Amazon, Newegg, sem nenhum problema. Pero são GPUs que têm Ray Tracing Cores e Tensor Cores como as GPUs RTX profissionais. Então, quando falamos de GeForce GTX, estamos falando de uma GPU solamente com CUDA cores, que são os núcleos tradicionais de processamento computacional de desenvolvimento de NVIDIA. Okay? Quando falamos de RTX, GeForce RTX ou GPUs profissionais RTX, estamos falando não somente de CUDA cores, mas também estamos falando de Tensor cores,
Tensor Cores. Tensor Cores e Ray Tracing Cores. Tensor Cores são núcleos desenvolvidos para hacer processamento matemáticos, que chamamos de Tensor Math, e esses cálculos são fundamentais para entornos de Machine Learning, para inteligência artificial, especialmente para redes neurais que são muito utilizadas para executar inteligência artificial dentro do processamento de retracing, de renderização das imagens. Então, este é um ponto muito importante. Então, quando miramos funções como DLSS, é uma função que não somente se executa dentro dos núcleos de retracing, pero também utiliza os núcleos de Tensor Core para ser a inteligência artificial de la renderização da imagem. Então, é um ponto muito interessante, muito importante, porque temos outro nível de processamento. E o processamento de retracing é núcleos que são enfocados para fazer o processamento de renderização das imagens. Okay? Outro ponto muito importante é que, diferente de RTX Professional, a GeForce RTX é um produto de licença de NVIDIA. Não é um produto fabricado por NVIDIA. Ok? Então, NVIDIA tem o design do produto, tem a referência, pero temos mais de 30 companhias trabalhando em todo o mundo para hacerlo fabrico. Então, nós de NVIDIA não temos um controle 100% do processo de fabricação. Por que temos esta linha de GeForce RTX trabalhando desta maneira? Porque podemos ter o mesmo equipo em lo mesmo tempo, então podemos fazer o delivery de um equipo, ter um equipo novo em China, Estados Unidos, América Latina, Europa, em lo mesmo tempo, porque temos cerca de mais ou menos 30 OEMs fazendo o fabrico. Então, o núcleo é um núcleo de NVIDIA, pero todo lo demás, todas as outros componentes da placa, da tarjeta, é de desenvolvimento e fabrico do OEM. Então, por mais que tenhamos uma referência, cada vendor, cada OEM pode fazer uma customização de suas tarjetas, pode fazer alteração de cooling, pode fazer alteração de overclocking. Então, é muito difícil ter, por mais que tenhamos duas tarjetas com o mesmo nome, por exemplo, GeForce 3090, pero a GeForce 3090 de um OEM não necessariamente tem as mesmas características, tem o mesmo núcleo, pero não tem as mesmas características como DisplayPorts, overclocking e outros mais que outro vendor. E outro ponto muito importante é que, desta maneira, é muito difícil um cliente que necessita de muitas tarjetas conseguir comprar o mesmo tipo de tarjeta com a mesma performance de solamente um OEM. Em geral, necessita comprar de vários OEMs, porque os OEMs não têm uma oferta muito grande da mesma tarjeta. Então, para clientes que necessitam de 20, 30, 40 GeForce, o cliente muito necessariamente não vai conseguir, muito provável não vai conseguir ter 40 tarjetas do mesmo OEM. Então, vocês têm que comprar de um OEM, 10 de um OEM, 20 de outro, e assim por diante, tem uma GPU e tem o mesmo núcleo, pero GPUs com performance e características muito distintas. Outro ponto muito crítico. GeForce tem um ciclo de vida muito pequeno, cerca de 6 a 8 meses.
Mira, enquanto RTX Professional, tenemos un ciclo de vida de 3 a 5 años. Entonces, mira, tenemos siempre nuevos modelos de GeForce y tenemos siempre modelos de GeForce End of Life. Entonces, esto es mucho más difícil para que oficinas profissionais que necessitam ter uma GPU de grande performance, ter uma GPU que são completamente igual uma com as outras, ter a mesma GPU por anos e anos, com GeForce isso não é possível. Ok? Pero com RTX, o cliente pode ter a mesma GPU por 2, 3, muitas vezes 5 anos. Então, o cliente tem uma estrutura muito mais sólida para trabalhar em projetos que duram mais tempo. Outro ponto muito importante é que toda a parte de distribuição de GeForce lo hace através do OEM. Então, não temos um controle. Então, se o cliente necessita de um suporte, porque tem algum problema, tem que falar com o OEM. E temos todos os tipos de OEM. Não estamos falando solamente de OEMs muito grandes, como Dell, como Lenovo, pero estamos falando de OEMs muito pequenos, de OEMs mais simples. Então, isto é um ponto também muito crítico. Okay? Então, agora vamos falar sobre RTX Professional. Qual é a principal distinção que temos de RTX Professional? A RTX Professional é uma GPU de desenvolvimento e fabrico de NVIDIA. Ao contrário de GeForce, hacemos todo o fabrico, todo o desenvolvimento e toda a distribuição. Okay? O ciclo de vida é muito mais grande. O ciclo de vida é cerca de 3 anos, 2, 3 anos, e alguns modelos temos a 5 anos. Então, distinto de GeForce, o cliente que compra uma tarjeta RTX Professional é uma tarjeta que o hardware tem todo um design de NVIDIA. Se vocês comprar 40 tarjetas RTX A6000, por exemplo, todas as tarjetas são idênticas. Todas as tarjetas têm a mesma performance. Todas as tarjetas têm o mesmo cooling system, têm os mesmos DisplayPorts, têm exatamente a mesma performance. E outro ponto muito importante, o cliente tem acesso a um suporte enterprise, porque com GeForce, o suporte lo hace através dos OEMs. Se o cliente tem alguma dúvida sobre a capa de software, o cliente pode ter acesso ao Developer Forum de NVIDIA, pero RTX, o cliente pode pôr um ticket diretamente com NVIDIA, se tem alguma dúvida. Outro ponto muito importante é que os drivers de RTX Professional têm uma atualização muito mais grande. Então, temos uma carga de pruebas muito mais grande. Temos uma carga de pruebas com softwares terceiros muito mais grande. Então, desta maneira, o software tem toda uma carga de pruebas e life cycle mais curto, mais pequeno, porque com mais pruebas podemos identificar mais falhas e, o mais importante, resolver os problemas muito mais rápido. Então, ponto muito importante. RTX são GPUs profissionais. Ok? São GPUs que têm Tensor Cores, que têm CUDA Cores e têm Ray Tracing Cores. Da mesma maneira que GeForce tem, GeForce RTX tem, pero sempre com a mesma qualidade, sempre com o mesmo estándar. RTX são enfocados para entornos profissionais, para pessoas que estão fazendo desenvolvimento de projetos muito grandes, de projetos que que necessitam de um software de qualidade, que necessita de um hardware com grande qualidade. Todo o desenvolvimento do fabrico é por NVIDIA.
La distribuição lo hace a través de NVIDIA. Basicamente, temos 3 pontos de distribuição das GPUs. Então, temos um acá em América Latina, temos um na Europa e outro em Ásia, em China, Japão. E temos também um controle de qualidade muito mais grande. Então, mira, ¿por que vendemos RTX? Vendemos RTX para projetos de mídia e entretenimento, não solamente, mas também para desenvolvimento de produtos, para desenvolvimento para manufaturas. Também vendemos para toda a parte de desenvolvimento de buildings, de projetos de edifícios e oficinas, e também, muito importante, para a parte científica. Então, para soluções médicas, para soluções de física, astrofísica, análises geográficas e muito mais. Então, RTX é uma GPU. Todos estes entornos acá que estou falando utilizam quando o cliente está fazendo o desenvolvimento de um projeto. O cliente não está solamente fazendo o desenvolvimento de um projeto gráfico. Está cada vez mais utilizando inteligência artificial. Então, não é solamente a inteligência artificial que nós temos para ser uma renderização das imagens mais eficiente. Mas os clientes estão cada vez mais utilizando modelos de inteligência artificial para fazer análises. Por exemplo, dentro do health system, dentro de soluções médicas, o cliente utiliza a mesma GPU para fazer o processamento das imagens e também para fazer uma análise clínica das imagens. Então, o cliente utiliza modelos como frameworks como Monai para fazer a inferência de imagens de los clientes e poder identificar algum tipo de doença, algum tipo de problema que o cliente tem dentro da mesma GPU. Então, não são GPUs solamente gráficas, são GPUs que também têm um poder de computo excelente, que não é o mesmo caso de GeForce. Então, são GPUs que estão listas para todas as etapas de um projeto. Okay? Então, esta é a evolução da GPU RTX. Então, hoje estamos em la GPU Ampere. Então, quando miramos uma GPU que tem o nome RTX A-SD Ampere. Ok? Então, temos RTX A2000, A3000, A4000, A4500 e assim por diante. Hoje, já temos a GPU, a topologia mais nova, que é a GPU, que é a arquitetura Ada Lovelace. Então, as GPUs vão começar com a letra L. Ok? Então, mira, é muito interessante porque temos um salto de capacidade de processamento muito grande. Então, isso aqui é muito claro, a capacidade que temos de processamento com a Ampere para Ada. Isto é um ponto muito interessante porque, mirando as GPUs, são muito cercanas. São GPUs muito parecidas. O que tuvimos de câmbio, temos a mesma quantidade de memória, temos a mesma quantidade de subnet manager, temos basicamente a mesma GPU, mas com uma reestruturação da arquitetura. Então, temos o mesmo, basicamente o mesmo processamento, consumo elétrico, mas temos uma performance muito mais grande porque aprimoramos a performance. Este é um ponto muito interessante, porque, mira, este acá é um ponto muito interessante de como hacemos os cambios dentro da estrutura.
Entonces, mira, cuando tenemos la renderización de una imagen y tenemos acá el procesamiento de ray tracing, entonces tenemos varios colores siendo procesados de manera desorganizada y estas imagens son enviadas de manera transparente para o SM System, que são os pontos onde vamos fazer o processamento, onde vamos enviar para os núcleos de processamento. Hoje, com o sistema com a arquitetura Ada Lovelace, temos uma reorganização das estruturas de colores e outros mais. Então, quando enviamos la carga para dentro de los núcleos, esta carga está mucho más organizada y podemos hacer esto de manera mucho más rápida. Entonces, por eso que tenemos básicamente una performance mucho más grande, 2, 3 veces más grande, básicamente con la misma cantidad de memoria, básicamente con la misma cantidad de núcleos. Este es un punto muy interesante. También tenemos la nueva generación de Tensor Cores, tenemos la introducción de Dolby Precision para 16, que es un punto muy importante. Tenemos el nuevo formato de FP8. Esto es muy técnico, pero es muy importante para aplicar, para hacer el procesamiento de inteligência artificial dentro da GPU. E por que utilizamos inteligência artificial dentro da GPU? Não somente para os projetos dos clientes, mas também para fazer o processamento das imagens. Nós que trabalhamos com NVIDIA por muito tempo, nós conhecemos DLSS, que é uma feature que tem que fazer o processamento da renderização, que faz o processamento de los pixels de uma imagem de maneira muito mais eficiente. Como temos uma estrutura mais organizada de los pixels, hoje, com a arquitetura atual de Ada Lovelace, temos uma capacidade mais grande de frames por segundo. Então, mira, com a arquitetura Ampere, estamos falando de 60 frames por segundo e estamos falando agora de 81. A meta que temos é ter GPUs gráficas que podem chegar hasta 120 frames por segundo. Estamos trabalhando isso. Então, este é um ponto muito importante. A parte de lo processamento é basicamente o mesmo de la arquitetura de Subnet Manager, é basicamente o mesmo de Ampere. Então, é um ponto muito parecido. Se comparados com Ampere, temos a evolução da arquitetura e também a arquitetura de renderização e também a arquitetura de Tensor Core. E outro ponto muito importante é tanto para Ampere quanto para Lovelace, temos as engines, né? Temos núcleos dedicados para hacer encoding e decoding. Então, este é um ponto muito interessante que temos para os entornos de Ada Lovelace. Pero um ponto muito importante, a 40 a GPU Ampere é excelente. Então, para a grande parte dos clientes, Ampere ainda é uma GPU muito eficiente. Então, existe acá o portfólio que temos, o portfólio completo que temos para a NVIDIA hoje. Então, temos a parte de GeForce, que é para consumer, que não é tanto foco, pero muitas pessoas, muitos profissionais estão utilizando GeForce, estão começando cada vez mais os softwares terceiros. Então, Solid State, Unreal, Unity, estão cada vez mais necessitando de funções de RTX Professional. Então, muitos clientes que
que hoje muitos clientes profissionais que hoje utilizam GeForce RTX estão cambiando para RTX, porque muitas funções não é suportada por GeForce, ok? E outro ponto muito importante é que muitos clientes estão reclamando que não podem ter duas tarjetas idênticas. Sempre tem tarjetas distintas, porque os OEMs têm padrões de fabricação completamente distintos. Então, temos GeForce. Dentro de NVIDIA, temos as GPUs para entornos de data center. Então, são GPUs para nodos computacionais de rack. Então, temos H100, que é uma GPU solamente para computo, A100, A30, que são GPUs solamente para processamento computacional, não podem generar imagens. Temos as GPUs para data center, também para racks, pero que tem processamento de imagens como a 40, L40, a mais nova, que não está acá, pero a mais novita, A16, que é perfeita para entornos de VDI, e também a A2, que está acá. Este acá está escrito um equívoco acá, pero é a A2, que é a mais pequena, que é a GPU que é o reemplazo de la T4. Temos a parte de network. Então, temos as tarjetas ConnectX, que muitas pessoas conhecem como Mellanox. Então, NVIDIA comprou Mellanox. Então, temos as tarjetas de interface, temos as tarjetas com processadores ARMS, temos as tarjetas com GPU. Então, tarjetas de interface de rede que tem GPU ou que tem um processador ARM. E temos a capa de switch Leaf, Switch Spine, Super Spine, Border. E o que estamos falando agora é a parte de GPUs profissionais, não são de GeForce, GPUs profissionais para laptops, desktop e sistemas embedded. Outro ponto muito importante que não é possível com GeForce é que temos, dentro da NVIDIA, temos o que chamamos de NVIDIA Certify. O que é NVIDIA Certify? São entornos completamente provados por NVIDIA. São entornos que estamos falando onde a NVIDIA, junto com o OEM, hace as provas de lo computo completo. Então, não é solamente da GPU. Hacemos provas da GPU dentro da workstation, da GPU dentro do nodo computacional, do computo, hacemos provas de BIOS, hacemos provas de motherboard, hacemos todos os tipos de prova. Um sítio que é muito importante, que é muito interessante, é NVIDIA Qualified Server. Este acá. Basta poner no Google, está acá. Qualified System Catalog. Então, isto acá é um sítio onde podemos fazer os filtros e mirar quais são as GPUs que o cliente que estão provadas, que estão certificadas para a NVIDIA. Então, um ponto muito importante é que Certified System temos a garantia que o cliente não vai ter nenhum tipo de problema para executar a GPU, para fazer a instalação da GPU e para executar sua aplicação. Então, mira, acá temos todos os OEMs, então podemos, por exemplo, solamente um exemplo mais simples, me vou pegar acá, mira, me vou selecionar uma GPU RTX, temos laptops, RTX A6000, que é uma GPU profissional Ampere, e temos uma lista de todos os computos, de todos os vendors que estão certificados. Me vou poner acá NVIDIA Certified. Então, eu tenho acá uma lista de todos os vendors, todos os OEMs que estão certificados, que têm
workstations certificadas para executar, para instalar uma GPU RTX A6000. Quais são os tipos de certificação? Quais são os tipos de CPU e tudo mais? Um ponto muito importante, mira, temos 3 tipos de certificação. Temos Qualified, que é o tipo de certificação mais simples, que é basicamente, a prueba é instalar a GPU, arrancar o sistema, então, fazer o boot e verificar se temos algum tipo de problema com a parte de PCI, com a parte de reconhecimento da placa, da motherboard e outros mais. Temos NGC Ready, que é hacemos todas as pruebas de Qualify e hacemos pruebas de los contenedores de NGC, que é contenedores de NVIDIA, NGC, Catalog. Não me vou falar muito sobre isso. Então, temos acá um sítio com vários contenedores, com várias soluções de frameworks, AI, de NVIDIA. E temos NVIDIA Certify. NVIDIA Certify é a certificação mais completa, que não somente hacemos pruebas com a BIOS, com o hardware, pero também hacemos com os contenedores, com sistemas operativos e com aplicações terceiras. Então, muito mais. Isto solo está disponível para GeForce, para RTX Professional. Isto não está disponível para GeForce. Ok? Então, este é um ponto muito importante. Se o cliente quer ter segurança para comprar equipos, isto é o caminho. O caminho mais seguro é comprar equipos que são NVIDIA Certified. Ok? Então, mirando acá, o que temos hoje com RTX Professional e GeForce. Então, podemos mirar que temos um padrão de cooling, um padrão de construção para profissionais que não temos acá com GeForce, ok? Isto também é o form factor, esses acá são o form factor de GeForce e temos o form factor de RTX. Podemos ver que a RTX, principalmente a A4000, a A5000, as GPUs mais poderosas, com mais performance, tem um formato muito mais eficiente. Isto é um ponto muito importante, porque soluções muito grandes, projetos muito grandes, cada vez mais necessitam de múltiplas GPUs. Então, por isso que temos um formato mais avançado, mais otimizado, para que o cliente pueda poner pelo menos 2 GPUs dentro do mesmo sistema. Então, mira, para fazer desenvolvimento de VR, de realidade aumentada, para fazer o desenvolvimento de gamings, de vídeos 3D, é muito importante. É muito comum ter mais do que uma GPU. Outro ponto muito importante é que RTX tem um sistema de alimentação elétrica e de cooling específico, enquanto GeForce pode ter vários tipos de sistema, isto depende do OEM, e não tem um fluxo de ar pré-determinado. Então, pode ter fluxo de ar para todos os lados, e isto não é bueno para a performance de toda a workstation. Então, uma vez que vocês têm uma RTX, o cliente tem toda a segurança que todo o ar caliente da GPU será enviada para a parte de fora de los conectores PCI Express. Então, este é um ponto muito importante. Então, este acá, mais ou menos o exemplo que temos, enquanto com o GeForce temos um envio de ar caliente para, não somente para a parte de fora da workstation, também para a parte de dentro, o que não é bueno. Definitivamente não é muito bueno. Então, mira, este acá é um overview das funções que temos entre
RTX y GeForce RTX. ¿Por qué estoy hablando mucho de GeForce RTX? Porque todos los clientes que estamos vendiendo RTX tienen alguna experiencia con GeForce. Y todos los clientes preguntan, ¿por qué yo tengo que pagar lo dobro, 2 veces más para tener un RTX? Porque RTX es un otro tipo de equipo. Entonces, mira, tenemos NVLink, o que tenemos solamente en los últimos modelos de GeForce. Tenemos Enterprise Support, que es muy importante para entornos profesionales. Tenemos una mejor eficiencia en lo formato de las GPUs. No tenemos restricciones de encoding sessions y así por diante. Un punto muy importante, las aplicaciones que son testadas pelos OEMs, enquanto las aplicaciones que son probadas para RTX Professional, son probadas por nosotros y los vendors y los fabricantes de las aplicaciones. Entonces, no son solamente probadas, pero también certificadas. Y esto, no final, tenemos un ganho en la performance. Mira, muchas personas nos dicen, yo estoy haciendo pruebas con RTX, yo estoy ejecutando un benchmark con RTX y con GeForce, yo tengo los mismos números. En general, o muchas veces GeForce tiene una performance más grande en lo benchmark. Muchas veces los clientes están haciendo pruebas con benchmarks enfocados para game. Y GeForce tiene todo lo hardware, lo núcleo, enfocado y ajustado para game. RTX no tiene su hardware y su núcleo ajustado para game. Es mucho más para lo desarrollo. Entonces, cuando ponemos soluciones lado a lado, entonces, mira, 3090 RTX, GeForce RTX 3090 tiene lo mismo núcleo de RTX A6000. Pero cuando miramos con la misma solución, podemos ver que tenemos una performance mucho más grande. ¿Ok? Para algunas soluciones, esta diferencia es muy grande. Entonces, esto es un punto muy importante. Porque, mira, esto es solamente una referencia, pero en general, la RTX Professional tiene lo dobro de lo precio. Y muchos benchmarks, cuando estoy diciendo benchmarks, estoy hablando de benchmarks principalmente focados para benchmarks más básicos. Tenemos una performance cerca de 25% mejor. Pero lo benchmark no es lo punto más, la mejor manera de hacer la análisis, porque la GPU RTX es una GPU que es lista para todas las etapas de desarrollo de grandes proyectos. Entonces, mira, cuando miramos un proyecto, tenemos un workflow que es grande, que es más complejo. Entonces, tenemos un flujo que es la parte de hacer el design, la parte de hacer la creación, la parte de hacer la simulación del proyecto y la parte de hacer la validación. Y cuando dentro de ese workflow tenemos varios tipos distintos de aplicaciones. Entonces, para design tenemos AutoCAD, 3D CAD, tenemos para creação Revit, para simulação tenemos outras aplicações e para validação tenemos outras aplicações. Cada etapa deste acá tiene necesidades distintas, ¿ok? Entonces, cada etapa tiene necesidades de procesamiento gráficos distinto, de inteligencia artificial distintas. Entonces, la parte de simulación necesita mucho de inteligencia artificial porque vamos a hacer análisis físicas de flujo de aire, flujo de toda la parte de análisis de gravedad y todo más. Entonces,
y una cantidad muy grande de datos. Entonces, es muy importante tener una GPU que está lista para todas las etapas de lo proyecto. GeForce es una GPU enfocada para o processamento gráfico solamente e para ser inteligência artificial para o processamento gráfico. Quando falamos de projetos muito grandes, temos uma parte muito importante de inteligência artificial, por exemplo, de machine learning, que não é solamente que não envolve processamento gráfico. Então, a parte de simulação, por exemplo, quando estamos fazendo simulação de fluxo de ar, por exemplo, é solamente computacional. E uma GPU RTX, especialmente Ada Lovelace, é uma GPU lista para todas as etapas do processo. Então, por isso que RTX é ponto muito crítico. Mira, sempre vamos mirar 3090 com A6000, que são GPUs que têm basicamente o mesmo núcleo, ok? Então, miramos alguns treinamentos como TensorFlow, como HasNet, que a performance são muito cercanas. Pero temos HasNet tem processamento de dados muito pequenos. Então, tanto GeForce como RTX têm uma performance pouquinho parecida. Pero quando começamos a fazer treinamentos mais largos, que necessitam que tenham processamento mais grande de datasets, a diferença da performance é muito mais grande. ¿Por quê? Porque o fluxo a banda que temos entre o núcleo e a memória da GPU é muito distinta entre GeForce e RTX. Então, é ponto muito importante. Quando miramos acá os números, principalmente quando estamos fazendo treinamento. Isto acá é basicamente o que o cliente está salvando de tempo de seu projeto. Então, este é ponto muito importante. Então, estamos acá basicamente 18 minutos mais rápidos. Isto, para alguns treinamentos muito grandes, estamos falando de 7 horas. Então, este é ponto muito importante. Vamos para a parte final da apresentação, porque estamos muito perto do final. Então, temos algumas funções que solamente estão disponíveis para RTX Professional, não estão disponíveis para GeForce. Me vou listar as principais que temos. Então, NVIDIA Certify, que estava explicando, a certificação com o ISV, então, com a certificação que hacemos junto com os softwares terceiros. Toda a parte de Enterprise Driver, então, todo o ciclo mais curto que temos de pruebas e de fix que temos com Enterprise. Ciclo de vida muito mais longo. Então, o cliente vai ter a GPU e vai ter o suporte por muito mais tempo. Enterprise Support, mira, eu não sou suporte. Se o cliente compra uma RTX, o cliente vai falar com NVIDIA, com uma pessoa de suporte que trabalha solamente fazendo suporte de RTX. Temos GPU Affinity, Multicast Support, temos algumas acelerações para entornos de múltiplas GPUs para projetos de VR, temos NVLink mais avançado, sistema mais seguro, mais profissional para a parte de cooling da GPU, ok? Outro ponto muito importante é que cada vez temos a GPU Direct Storage, então é possível a GPU falar diretamente com o storage através de NVMe. Quando temos mais de uma GPU dentro do mesmo nodo ou entre nodos, podemos utilizar GPU Direct RDMA para fazer a comunicação direta entre as GPUs
sem o uso da CPU. Lo mismo acá. La GPU habla com o almacenamento sem o uso da CPU. Temos GPU Direct for Video, que é muito importante. Então, junto com a tarjeta de interface de NVIDIA, podemos quebrar os paquetes RTP de los vídeos, de la stream de vídeos, enviar as imagens diretamente pela GPU, sem o processamento de CPU, e enviar solamente o header de los paquetes para a CPU. Então, é muito importante para clientes que necessitam de soluções de video wall, solamente RTX. Tem os suportes necessários. Toda a parte de manejamento. Um ponto muito importante, temos perfiles solamente com RTX Professional. Temos os perfiles para várias aplicações distintas. Então, GeForce, vocês têm um ou dois perfiles para perfil general, outro perfil para game. Nosotros, dentro de RTX Professional, vocês podem ter perfis para aplicações específicas e vocês podem customizar as aplicações e salvar tudo através do RTX Desktop Manager. Então, temos um sistema de buffer mais eficiente, podemos, solamente as GPUs RTX têm suporte a la placa, la tarjeta Sync. La tarjeta Sync é uma tarjeta que é possível instalar 4 GPUs RTX dentro de um nodo e fazer o sincronismo e fazer as 4 GPUs se comportando, tendo o comportamento de uma grande GPU. Isto é muito importante para criar video walls. Então, la quadro sync hace o sincronismo e envia frações da imagem para cada display de cada GPU. Então, isso é muito importante. Então, basicamente, esta é a principal mensagem. Mira, as GPUs Ampere, as GPUs Ada Lovelace, a diferença entre as várias GPUs Ampere que temos, basicamente, são... Quando miramos para as GPUs Ampere ou as Ada Lovelace, então temos A2000, A4000, A4500. A diferença que temos entre eles é a quantidade, a arquitetura é a mesma, ok? Todas as Ampere têm a mesma arquitetura, todas as Ada Lovelace têm a mesma arquitetura. A diferença entre eles são a quantidade de CUDA cores, a quantidade de Ray Tracing cores, a quantidade de Tensor cores e a quantidade de memória. Isto é o mesmo para laptop. Então, isto é um ponto muito importante. Muitos clientes não necessitam de RTX. Isto não é um problema. Nosotros, mira, acá estamos falando, acá é o portal de Omniverse. Então, temos muitas aplicações, por exemplo, Create XR. Que é uma aplicação de NVIDIA para fazer o desenvolvimento de entornos de VR e realidade aumentada. Mira, nós recomendamos GeForce e também recomendamos RTX. Ok? Então, não temos uma restrição muito grande para GeForce. Nós é um equipo muito bom. Muitos clientes não necessitam de um RTX Professional. Pero quando o cliente, se o cliente está solamente fazendo o desenvolvimento de um entorno, de uma cena 3D, ok, GeForce é ok. Se o cliente está fazendo o desenvolvimento de uma cena muito grande, está utilizando machine learning, inteligência artificial, então, machine learning, deep learning, para ser análise, não somente inferência, mas para ser análise de fluxos de ar, para ser análise de física e outros projetos mais complexos, recomendamos RTX. Então,
es muy importante comprender lo que el cliente necesita, porque muchos clientes están diciendo, para lo que quiero hacer, GeForce es lo suficiente. Y es verdad. Si miramos, por ejemplo, si miramos boa parte de las aplicaciones, muchas de las aplicaciones que tenemos dentro del mercado van a listar las GPUs GeForce, porque las GPU RTX son GPUs que, en general, los clientes no tienen acceso muy rápido, porque GeForce, o cliente pode acessar o sítio de Amazon e comprar uma 3090 sem nenhum problema. O cliente que quer comprar uma RTX, o cliente necessita falar com Dell, com HP, necessita falar com o distribuidor, então o fluxo é pouco distinto. Então, isto não é problema para as companhias, mas é problema para o consumo. Ok? Então, basicamente é isto. Tem alguma dúvida? Ok. Então, muito gusto. Me vou compartilhar com vocês a apresentação. Temos mais de 1 hora de apresentação. Me vou compartilhar com vocês a apresentação e me vou compartilhar o vídeo da apresentação. E se tem alguma dúvida, por favor, envie um correio para mim. Mais uma vez, vou poner correio acá. Temos uma dúvida. Existem diferenças no que oferecem os fabricantes? Não. A tarjeta que o cliente está oferecendo, a tarjeta que os OEMs estão oferecendo, se o cliente está, se o OEM e o P&I estão oferecendo RTX A6000, lá RTX, por exemplo, RTX A6000, RTX A2000, A4000, a tarjeta de Dell, de HP, de P&I são exatamente a mesma. A única tarjeta que tem diferença entre eles são as tarjetas GeForce RTX. Pero para RTX Professional, não. Então, se o cliente se estão lhe oferecendo RTX A6000, não importa qual é o OEM, é a mesma tarjeta. É de fabrico e desenvolvimento de NVIDIA 100%. Ok? Então, para as tarjetas profissionais, RTX é o mesmo, não importa qual é o OEM, qual é o distribuidor. Solamente é distinto para GeForce. Ok? Chicos, muito obrigado. Muitas graças e